vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, final do capítulo 17, Sede Perfeitos, acerca da vontade para domar a minha má inclinação, desejar impingir algo ao físico de dor, de martírio, como uma forma de trazer o contributo para a vitória do meu espírito. E isso seria um equívoco, visto que a vitória que nós precisamos tecer, ela é uma iniciativa do espírito, que tem uma ascendência sobre o orgânico, e que, quando nós estamos no estágio fora de um corpo de carne, nós temos uma lucidez maior, uma capacidade de amar maior, e ao estarmos presos pelo organismo via uma encarnação, é alterada tanto a nossa supracitada lucidez, quanto até mesmo a questão da caridade, que é como se nós estivéssemos abafados pela carne e dificultados, que vai estar exigindo de mim uma força maior para vencer esse óbice, mas que é uma conduta do espírito, que é quem eu tenho que dobrar e submeter, e que isso vai reverberar no físico, porque quanto mais eu venço a minha vaidade, mais eu desenvolvo fraternidade. E isso vai me ajudando a ter um aproveitamento, mesmo estando encarnada, e por estar, visto que esse estágio num corpo de carne, ele é necessário para o burilamento espiritual. Daí que trajetoriar como um reencarnado, ele é uma imposição, não é apenas uma escolha ao bel, mas algo que preciso me submeter para aferições que marcarão mudanças de etapas importantes da minha jornada, caso as consiga no êxito. E urge considerar que quanto mais eu cuido do meu corpo, melhor instrumento eu estou dando para o meu espírito para o que ele precisa viver. Daí, nós temos que cuidar de uma alimentação, de uma higiene do sono, que é importantíssimo, visto que é o período que o organismo ele faz limpezas importantes e consegue produzir substâncias que atuam à guisa de neurônios nas
ruelas hormonais em que essas supracitadas células do sistema nervoso vão conseguindo acréscimos e vão dando conta de nos oferecer mais enquanto um instrumental para aquilo que preciso realizar. Em sendo assim, se menoscabo o cuidado que preciso dar à minha célula, vai acontecer que eu vou acabar encurtando o meu período aqui, ou me tornando indisposta e inviável organicamente para os anos que precisaria estar aqui. E isso poderá redundar num autoextermínio indireto. E essa questão do autossuplício, enquanto uma iniciativa em relação ao meu físico para tentar vencer a minha má inclinação, é algo que, mesmo hoje, que nós já estamos com um quarto do século XXI vividos quase que completamente por estarmos no ano de 2025, ainda é propalada e feito rituais, se considerarmos de alguns locais do orbe, como Malásia, e regiões que ainda existem práticas de colocar agulha no olho, na boca, na bochecha, na testa, ganchos que perfura a pele. E acaba que alcança a estrutura do órgão que tem nessa pele o seu maior do corpo e vai chegar em estruturas internas, e é feito uma caminhada com essas perfurações na tentativa de ir mortificando o corpo para viabilizar uma elevação do espírito. E quando consideramos que eu preciso estar com o meu corpo num bom cuidado, seja uma higiene, o próprio sono supracitado, e que passe, inclusive, por detalhes daquilo que consumimos. Se considerarmos energético, que é algo difundido entre nós, ele tem uma impactação negativa no coração. O açúcar é alimento para a célula cancerígena, que acaba tendo uma intensificação da sua proliferação à medida que tem aquele consumo constante. Mesmo se a gente pega um suco de caixinha, ali tem conservante, tem aditivo que vai interferir na homeostase e no equilíbrio do sangue. E daí para outros energéticos entorpecentes e a própria bebida alcoólica e drogas ilícitas, e mesmo aquelas que são socialmente aceitas, mas que vai ter uma agressão ao organismo, vai dizer de um desgaste que eu vou realizando com o meu corpo, uma sobrecarga
e que estará a ensinar para as células do meu organismo, que são espíritos rudimentares, que está no início ali da sua caminhada e que entra num corpo físico como uma célula, porque faz parte do longo trajetória que ela precisará viver e que precisa do meu ensinamento, da minha conduta para ter cravado com afinco uma conduta saudável que a ajudará ao longo da sua trajetória até vir a se tornar um espírito que recebe esse atributo da razão, o pensamento contínuo, e passa a se tornar responsável pelo seu ato devido ao livre-arbítrio. Porque passa a ter a capacidade de raciocinar sobre aquilo que faz, autoanálise, e será compelido a corrigir e burilar-se. Mas, enquanto essa célula ela está comigo, e para cada quilo do nosso corpo há 1 trilhão de células. Então, alguém que tem aí 80 quilos tem 80 trilhões de consciências rudimentares que precisa da sua conduta, da sua orientação para melhor seguir as suas próprias trajetórias. Continuarão depois que o físico propriamente dito decompor. E vai dizer de uma responsabilidade que nós temos com esse templo de Deus que é o nosso organismo, e sabedores que quanto mais eu elevo o meu padrão espiritual e procuro submeter o meu espírito e vencer a minha má inclinação, isso vai dizer de um organismo que é fortalecido, porque eu vou compreendendo que esse comando é do espírito e que isso vai me ajudando na caridade em ação, que me leva a uma conduta melhorada em relação a mim mesma. E em sendo assim, se eu, para aperfeiçoar-me, martirizo o corpo sem me tornar menos orgulhosa, menos egoísta, e sem avançar no amor genuíno, de nada me valerá. A perfeição, ela está em todas as reformas e reestruturações, porque eu faço passar o meu espírito. Eu preciso submetê-lo, dobrá-lo, mortificá-lo, humilhá-lo. Porque é um meio de eu me tornar dócil à vontade de Jesus. E o único que pode me conduzir a essa perfeição e é o nosso alvo, que é a angelitude para o qual todos rumamos. E existe o asceta, que, como fora falado, quer aniquilar o corpo, de forma a intentar fortalecer ainda mais o espírito. Tem o materialista, que quer rebaixar e diminuir a alma. E tem o indiferente, que sem paixão e sem convicção
são mornos na caridade e econômicos no aproveitar. Daí o Espiritismo ele vem descerrar e dizer que precisamos cuidar do espírito e do físico. E compreender o nosso organismo como um cavalo que caberá ao meu espírito bem dirigir. Caso contrário, a minha matéria vai realizar acidentes morais de toda sorte, devido à condução que o meu espírito realiza. Daí, novamente, nós voltamos no espírito e na ascendência que ele tem para as reformas morais que preciso realizar. E essa questão da consciência de que vou enfeixar esforços para a vitória sobre a minha paixão, isso vai me dando um bom senso e uma lucidez que vai sendo fortalecida. Daí, na dúvida, eu opto pelo menos prejudicial aos outros, a mim. Evito arriscar-me e arruinar alguém. E vou adquirindo uma serenidade na ação, na conduta, certa de que a minha atitude ela vai repercutir no outro, de acordo com o conteúdo e a emoção revestida. E no meio do turbilhão daquilo que ocorre, vai acontecer de, dada a situação que venhamos a viver, nos encontrar com uma impressão de perda de rumo, um amargor que nos impede de comentá-lo de pronto, e será o silêncio, a renúncia e o trabalho que vai nos angariar, por meios que desconhecemos, renovação de energias, visto que estamos abraçando o dever que a existência nos assinala, na fidelidade a Jesus. Por isso que há situações que nós precisaremos dar conta do silêncio, até para guardar as abstrações intuitivas que aquilo vai nos conferindo na pauta da nossa vibração caridosa. E tem a ver com a abnegação e o cuidado para que possamos, nessas abstrações,
ir colhendo as orientações que Jesus nos traz, que continuará falando conosco pela intuição, pela inspiração, pela mansuetude. Porque um estado de ira, de cólera, vai afetar as nossas células, vai danificar, vai extinguir neurônios. E o autoextermínio ele vai acontecer mesmo que indiretamente. Devido a estados emotivos alterados e sombrios. Humberto Campos ele relata, através da psicografia de Chico Xavier, sobre um homem que perdera mais de 20 anos da sua trajetória já na milícia espírita pela irritação. E ele inclusive relata na sua experiência o número de vezes que ele havia se impacientado, seja com o serviço público, dentro de casa, com o filho, com o chefe, num ônibus. E na somatória, o desperdício de tempo, de energia e de trabalho que ele teve, que ele poderia estar ocupando com algo nobre. Por isso que quando nós percebermos que a nossa irritação ela está acima do normal, se a todo momento nós nos pegamos irritados com algo, com alguém, com alguma situação, acendamos o sinal vermelho e analisemos os móveis dentro de nós que estarão a nos constranger para reformas necessárias. Visto que, se eu der guarida para um descontrole emotivo da ira, isso está a me destruir, porque eu sou a primeira a ser atacada por isso, que impacta meu hormônio, minha pressão, o próprio neurônio. E isso estará a extravasar, fazendo estrago em torno de mim. Por isso que nós temos que ter cautela com os nossos sentimentos e com aquilo que sai do nosso controle. Porque naturalmente, se eu percebo que eu não consigo ter paciência e a irritação ela é constante, tem a voz final sobre mim, e não tomo iniciativas para frear isso, vencer isso em mim, isso vai se tornando esse cavalo que eu perco o controle dele e que me leva para um abismo. Porque um cavalo, quando você perde o controle dele, ele começa a correr, te leva junto e acaba caindo despenhadeira abaixo. Por isso, conforme vai ser relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós precisamos ser médicos, enfermeiros vigilantes de nós mesmos. Acompanhar a nossa emoção, o nosso pensamento, para que possamos intervir positivamente em nós. Visto que aquilo que eu deixo vai crescendo erva daninha e ela vai alastrar e vai impedir que aquela insementação germine e frutifique, enquanto uma proposta boa que tinha.
E nós vivemos uma época em que nós estamos muito apressados, ansiosos e irritados. Nós perdemos a capacidade de uma espera, de um recuo, de um silêncio, que diz de nós, em que a precipitação, a ansiedade e o pânico acaba nos levando e nós vamos perdendo a sutileza da abstração supracitada, da inspiração, que é onde Jesus falará conosco no nosso hino. Hoje uma moça havia perguntado para a outra acerca de um resultado, um caderno que ela estava querendo pegar, e ao fazer a interrogação, a outra responde que não a interessava. E já teve alguém que falou que aquilo foi desnecessário e agressivo, mas aquilo já foi colocando lenha na fogueira para virar uma discussão. E daí essa sensibilidade exacerbada ao que alguém diz e tomar o pé da letra, o que o outro fala, indica, às vezes um olhar é o suficiente para me indispor com alguém, gratuitamente. E aí eu fico com rancor de dada pessoa, sem que ela tenha feito nada. Ao passo que, na medida que nós cultivamos bondade, simplicidade, altruísmo, nós vamos conseguindo deixar de dar importância ao que é dito. Desconectar daquilo que não seja bom. E vai nos auxiliando numa conduta amorosa diante da dificuldade de alguém. Por isso que essa proposta de Jesus, ela continua nos convidando para cuidar da nossa saúde espiritual, que passa pela prece, seja a religião que for, a crença que você tiver, a sua fé, o fervor, vai te ajudar a lidar com você mesmo, a acalmar, a compadecer, até das suas próprias misérias, que nós trazemos vulnerabilidades e fraquezas e suscetibilidade a erros. Que essa misericórdia que eu consigo ter comigo é a que eu vou dar conta de ter com o outro. E quando falamos aí a questão da informação que existe boa pelas redes sociais, que se nós soubermos aproveitar, é divulgado, seja uma substância que vai beneficiar o sono, seja uma homeopatia, um suplemento, que é massivamente divulgado pela velocidade de informação e inovação e conexão que acontece, e que estão a nos dizer que nós podemos viver mais e melhor, para que o nosso espírito possa realizar as construções indeléveis, elevadas.
E às vezes nós temos uma preocupação com o que alguém escolheu, com o que fulano fez, com o que Beltrano foi. Enquanto que assumir o meu processo me faz focar no que importa para atingir o objetivo a que me propus de vencer a mim mesmo. Daí, se eu vou para uma escola com o objetivo de aprendizado, vou sentar naquela carteira e atender aquela aula para que o aprendizado aconteça e a troca de figurinha. Daí eu tiro o olhar do externo para rastrear o que alguém fez, deixou de fazer e foco no que importa. E daí eu vou conseguindo esse resultado melhor, as reflexões que vão me ajudar, a meditação, que nada mais é que uma autoanálise, uma autorreflexão, da forma como facilite para cada qual. Que vai descobrir o momento que é mais propício para analisar o seu dia, para averiguar uma dada situação que esteja obscura, algo que não foi possível comentar de pronto, como supracitáramos, e que naquele instante percebo que é possível fazer algum prélio, alguma ventilação sobre aquilo. E isso vai se concatenando como rumos novos, confirmações que vamos recebendo e auxílios que vamos recebendo para a vitória sobre nós mesmos, que realmente estará a nos pedir essa vigilância e oração, porque o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca, conforme saído da boca de Jesus. Mesmo tendo a percepção de que meu espírito está pronto, ele deseja o que é bom, ele quer ir atrás, a minha carne é vulnerável, é suscetível. Sendo assim, eu preciso contar com a minha disposição de vigiar o tempo todo. Porque isso é que vai fazendo o meu espírito fortalecer sobre a minha matéria. E vai nos nutrindo dos sentimentos elevados, da castidade, da pobreza, da humildade, que vão nos imbuindo de possibilidades melhores. Que vai reverberar na forma como eu administro um alimento na minha cozinha. Nós temos um desperdício enquanto país em torno de 30%. Há nações em que esse desperdício chega a 3%. Seja na parte de alimento, de material de construção, de peça de roupa. É algo que está incrustado em nós. E essas condutas repetidas
saudáveis vão nos ajudando, inclusive, a desperdiçar menos, a aproveitar melhor aquilo que realizamos, porque seremos responsabilizados até pelo desperdício.